Senhoras e senhores, bom dia. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao evento Dia Internacional de Combate à Discriminação Racial. Para compor a mesa de abertura, convidamos a Defensora Pública Geral do Estado do Rio de Janeiro, Patrícia Cardoso. A Corregedora-Geral da Defensoria Pública, Kátia Varela. A Coordenadora de Defesa Criminal, Lúcia Helena Silva Barros de Oliveira. E a Coordenadora da Promoção de Equidade Racial, Daniele Silva de Magalhães. Para darmos início aos pronunciamentos, ouviremos a coordenadora da Coopera, Daniele da Silva. Bom dia a todos, todas e todes. É com muita alegria que a gente faz esse evento, né, e demonstra a importância desse relatório da Comissão de Juristas, mas porque o Brasil está pensando, está tentando combater o racismo em várias esferas do setor público, né, que é algo que a gente sempre ficou aí permeado pela neutralidade, né, pelo discurso de que todos somos iguais, dessa igualdade formal, e nós temos um jovem negro morto a cada 23 minutos nesse país. Então, é preciso, é necessário, é urgente debater e combater o racismo, nominar essa discriminação, essa lesão aos direitos humanos. Cumprimento a mesa na pessoa da Defensora Pública Geral, Patrícia Cardoso, nossa primeira defensora pública mulher. É sempre bom a gente pontuar isso, porque é uma conquista, né, um avanço do feminismo no Brasil. E eu sempre falo para a Patrícia, né, que a equidade racial também ela é um norte para a Defensoria Pública, um projeto que já vem sendo traçado por outras administrações, né? E a Patrícia dando continuidade de forma bela, mas agora com um toque feminino, vai promover essa equidade racial com perfeição e com alegria, né, que é bem própria da Patrícia mesmo. Obrigada a todos e todas e todos. A gente vai ter um evento rico, em debates ricos e vamos que vamos. Passamos a palavra à Coordenadora de Defesa Criminal, Lúcia Helena de Oliveira. Bom dia a todas e todos e todos. Gostaria de cumprimentar a mesa na pessoa da nossa excelentíssima Defensora Pública Geral. Quanta honra a gente ter uma defensora, a primeira Defensora Pública Geral mulher, e também uma honra, né? Na verdade, a gente tem um grupo de mulheres à frente da Defensoria Pública, a nossa corregedora, né, que vem desempenhando um excelente trabalho à frente da corregedoria, né, a nossa querida Daniele, né? Então, a gente tem várias mulheres comandando a Defensoria Pública, né, mostrando que as mulheres são capazes de levar a instituição e levar bem com leveza, alegria e, acima de tudo, competência, né? Gostaria de cumprimentar Vossa Excelência, ministro Benedito, Cleifson, Elisiane, muita alegria em recebê-los aqui na Defensoria Pública. E eu gostaria de agradecer o convite para estar aqui na mesa, mas lembrar que essa semana a gente comemora o Dia Internacional de Combate à Discriminação Racial. E eu gostaria só de lembrar o que diz a nossa Constituição Federal a respeito desse tema. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: promover o bem de todos sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e qualquer outras formas de discriminação. A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios: repúdio ao terrorismo
e ao racismo. E é com isso que é com essa mensagem constitucional que eu gostaria de passar a todas e todos para que a gente lembre, né, que nós temos o papel fundamental de erradicar 350 anos de escravidão. Foram 350 anos de terror imposto aos nossos povos, né? E a gente tem o papel, nós, juristas, nós, instituição, nós temos o papel, né, de promover, erradicar o racismo e o preconceito. Então, Dani, muita alegria em poder estar aqui, poder colaborar com esse trabalho que você vem desempenhando, com o trabalho que a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro vem desempenhando, que é a postura, não basta não ter preconceito, é a postura de ser antirracista, é promover atos antirracistas. Então, fica aqui o meu muito obrigada e os meus agradecimentos. Ouviremos agora a Corregedora-Geral da Defensoria Pública, Kátia Varela. Bom dia a todas e todos, a quem está nos assistindo pelo YouTube. Ministro Benedito Gonçalves, é uma honra recebê-lo. Eu cumprimento as integrantes da mesa, na pessoa da nossa coordenadora da Coopera, Daniele Silva. Há 12 anos, houve um encontro Comunidade Negra e a Justiça no Brasil, promovido pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, ENFAM, e pela Organização Não Governamental Educação e Cidadania de Afrodescendentes e Carentes, EDUCAFRO, que contou com a participação de 10 ministros do Superior Tribunal de Justiça, entre os quais Vossa Excelência, ministro Benedito Gonçalves, para debater o combate à discriminação racial. O objetivo era discutir a participação do Poder Judiciário na construção de uma verdadeira democracia racial. Naquela época, Vossa Excelência, coordenador do encontro, numa sala de conferências lotada, em grande parte de militantes do movimento negro, afirmava que não se recordava de outro evento como aquele no tribunal, e que era o primeiro com o intuito de defesa da cidadania negra. Entre vários temas relacionados, o ministro Luiz Felipe Salomão revelou que no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, nos últimos 5 anos, a contar daquela época para trás, tinham sido julgados apenas 9 casos de discriminação, com 3 condenações. E questionado sobre possível abrandamento no tratamento dado pela Justiça aos crimes de racismo, que em muitos casos passaram a ser tratados apenas como injúria, o ministro Félix Fischer afirmou que a questão não dizia respeito somente à jurisprudência dos tribunais, mas à lei. Afirmou que, com a lei de 2003, a injúria de natureza racista passou a ter pena mais severa, sendo que a mudança não deixara a situação mais favorável ao ofensor, apenas evitava que sua conduta fosse considerada injúria simples, com que a pena seria muito branda. Já para os crimes de preconceito contra a comunidade negra ou outras etnias, continuavam sendo punidos com base na Lei 7.716, de 89. Pois bem, pulamos para 2021 e temos o ministro Benedito Gonçalves presidindo uma comissão de juristas da Câmara dos Deputados para avaliar e sugerir propostas de aperfeiçoamento das leis de combate ao racismo estrutural e institucional no Brasil, abrindo os trabalhos com a afirmativa de que, abre aspas, o racismo está cristalizado na cultura do povo de um modo que, muitas vezes, nem parece racismo. Avançamos para janeiro deste ano, com a promulgação da Lei 14.532, que, em um só ato, altera a Lei 7.716, de 89, Lei dos Crimes Raciais, e o Código Penal, endurecendo, de um modo geral, a resposta do ordenamento jurídico a condutas consideradas racistas. A mudança mais marcante provocada pela norma me parece ser a criação de um novo tipo penal para a injúria racial junto aos crimes previstos na Lei 7.716. E o que já era um entendimento sufragado pela Suprema Corte passa agora a constar do respectivo texto legal. De todo modo, aguardamos empolgados a fala dos ilustres palestrantes sobre todas as mudanças e inovações decorrentes da lei. Obrigada.
Neste momento, ouviremos a Defensora Pública Geral, Patrícia Cardoso. Bom dia a todas as pessoas que nos assistem aqui no auditório e pelo YouTube. Queria agradecer imensamente a organização do evento. É uma honra estar fazendo esse evento aqui hoje. E queria cumprimentar mais especificamente todas e todes, né, Dani? Na pessoa da Anne, sabe, Anne? Anne está chegando agora na administração superior. Anne é uma defensora do último concurso que eu tenho muita honra de ter estado muito próxima de todos vocês, né, Helder? E a Anne vai trabalhar com a gente no Nucora. E obrigada por topar esse desafio. Você é um neném na defensoria, mas é um neném danado, sabe? É um neném que já. Aquele neném que a gente tem que correr atrás, que dá trabalho, porque pensa fora da caixa. E muito obrigada por topar o desafio de trabalhar com a Dani. E também queria estender esses cumprimentos, além da pessoa da Dani, na pessoa do ministro Benedito. Hoje foi um dia de reencontro, né, professor Bené? Porque nós nos conhecemos há muitos e muitos anos. Trabalhamos juntos na Estácio, temos uma relação aí de amizade antiga. E quantas histórias boas que a gente recordou hoje, né? As confraternizações tão carinhosas no seu gabinete no final do ano. A Defensoria fica muito honrada de recebê-lo aqui hoje. É um prazer imenso. Queria cumprimentar nossos palestrantes, tão bonitinho olhar para vocês assim, sabe? E saber que a gente vai aprender muito hoje. Tá? Muito obrigada. E dizer que aqui na mesa a gente tem um retrato de uma defensoria moderna, da defensoria que a gente quer. É uma defensoria hoje que tem uma predominância feminina em seus quadros, 70% de mulheres entre servidoras, defensoras, estagiárias, residentes. Temos hoje a primeira defensora pública geral mulher em quase 70 anos de história, a corregedora é uma mulher. E, além de tudo, temos uma mesa e uma plateia também diversa, né? Tão colorida. Esse é o mundo real e é a vida. E a vida está também estampada nas instituições e nos cargos de poder, né? Nos cargos de decisão. Eu tenho muito orgulho da Lucelena, da Dani, da Anne, de mim e da Kátia, porque eu não sou um corpo negro. Eu nunca vou entender. Mas a gente tem que fazer parte da luta antirracista. E se render a essa humildade e fazer parte da luta antirracista. Então, quando eu lia, e eu vou repetir, porque a Kátia já falou isso no discurso dela, na fala dela, eu vou repetir uma fala do professor Bené, Benedito Gonçalves, porque é uma fala muito impactante. O racismo está cristalizado na cultura do povo de um modo que muitas vezes nem parece racista. É isso, diz tudo. Parabéns por ter presidido esses trabalhos. Aqui na Defensoria, a gente tem muito orgulho de uma postura institucional antirracista. Muito orgulho mesmo, para dentro e para fora, né? Agora à tarde a gente vai ter reunião do Conselho Superior
aqui do lado, doutor Kleber Alves. 3. E eu coloquei em pauta o regulamento para sorteio de relator do 28º concurso da Defensoria. É uma felicidade para mim fazer um concurso público na minha gestão. Eu acho que um concurso público traz ambiente, ar de renovação e felicidade que eu não poderia deixar de sentir como defensora pública geral. E temos vagas, né? Então, temos vagas. Hoje são 27 vagas. E nessa proposta de regulamento, repete como a previsão de cotas raciais e outras. Então, é isso que a gente tem que fazer. Não adianta só falar, a gente tem que fazer. Então, quando eu leio que na conclusão aqui dos trabalhos se fala de políticas públicas no mercado de trabalho, dentro das instituições, eu digo assim, a gente está fazendo a coisa certa, que a gente está atendendo o relatório, né? Parabéns pelo trabalho. Eu acho que hoje nós teremos uma manhã muito, muito produtiva e emblemática. Ter um ministro aqui é uma grande honra. Eu dou muita importância às instituições, sabe, ministro? E parabéns para todos nós. Muito obrigada, tá, pela presença de vocês e pela audiência. Senhoras e senhores, neste momento desfaz a mesa de abertura. Dando continuidade ao nosso evento, para a primeira mesa do evento Dia Internacional de Combate à Discriminação Racial, convidamos o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Benedito Gonçalves. A procuradora do Ministério Público do Trabalho, Elisiane dos Santos.
e o advogado criminalista Clefson Dias. E para a mediação, a coordenadora da Coopera, Daniele Silva. Vejam essa mesa negra de juristas negros. Isso aqui, talvez, se a gente voltasse no tempo, fechasse os olhos, há 10 anos atrás era impossível. Então é isso. A gente vai chegando. A Comissão de Juristas foi criada pela Câmara dos Deputados para propor mudanças na legislação de combate ao racismo. E apresentou o seu parecer preliminar. Ela foi criada em dezembro de 2020 e o grupo foi presidido pelo excelentíssimo ministro Benedito Gonçalves. O relator foi o atual ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, o professor e doutor Silvio Almeida. E ele ressaltou, nesse momento da apresentação dos relatórios, que as propostas elas eram um ponto de partida, elas não eram um ponto final. E isso é importante, né? Porque no dia 21 de março, quando a gente celebrou o Dia Internacional do Combate ao Racismo, uma data triste há 60 anos atrás, por conta do massacre que houve na África do Sul, de jovens pacifistas que protestavam contra o apartheid, lá em Joanesburgo, na África do Sul, e muitos deles foram mortos e vitimados e violentados. Então, a ONU criou esse dia para ficar marcado. Então, 21 de março é o dia que a gente celebra, né, a gente relembra e a gente traz para reflexão o combate à luta antirracista, né, o combate ao racismo. Nessa comissão de juristas, essa comissão de juristas foi composta pela doutora Elisiane, procuradora do Trabalho, pelo doutor Clefson, advogado criminalista, e também pela nossa defensora pública, hoje cedida ao Ministério da Justiça, a doutora Lívia Cáceres. Lívia Cáceres, que foi quem começou essa luta antirracista lá em 2015, ainda à frente do Núcleo de Combate ao Racismo, esse órgão de execução que hoje, né, que já será coordenado pela doutora Anne, defensora do 27º concurso, e depois a doutora Lívia alçou a coordenação de promoção da equidade racial já no ano de 2020. Hoje ela se encontra afastada, cedida ao Ministério da Justiça, também nessa frente antirracista na Secretaria de Combate às Drogas, e a gente tem grande orgulho dessa defensora pública, porque foi uma caminhada solitária por algum tempo na instituição, né? E ela foi, enfim, um trabalho árduo, foi conseguindo quebrar essa rocha do racismo institucional na Defensoria Pública, e junto com o então defensor público geral, Rodrigo Pacheco, conseguiram criar esse órgão de governança inédito no sistema de justiça. Não era para ser inédito, mas a Coopera, a Coordenação de Promoção da Equidade Racial, é um órgão inédito no sistema de justiça, porque é um órgão para promover tanto políticas externas, que aí é de mais fácil visualização, mas também de políticas internas, reconhecendo a existência do racismo institucional na própria Defensoria Pública. E aí, no dia 21 de março, como eu dizia, houve alterações legislativas importantes feitas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que são implementos, né, são decretos que estão alinhados a esse relatório, né, doutor Benedito, e aliados também aqui à pauta da Defensoria Pública Antirracista. Foi criado um grupo de trabalho interministerial como um programa de enfrentamento do racismo religioso. É importante também lembrar que um dos primeiros atos do presidente Lula, né, a sede em nível federal, foi a criação do Dia
das religiões de matriz africana, né, o Dia do Candomblé, que foi dia 21 de março, e ele faz esse grupo de trabalho interministerial para enfrentar a questão do racismo religioso, que é latente, existente e invisível na sociedade brasileira. E esse grupo também vai enfrentar as discriminações e a violência contra povos de comunidades tradicionais, que também é um trabalho, é uma frente do trabalho da Defensoria Pública. Amanhã faremos uma ação social chamada DP em Ação nos Quilombos. É um programa que visa promover os direitos fundamentais dos quilombolas, que eles não são vistos apenas como direitos coletivos, como uma comunidade homogênea, não. A Defensoria, enxergando os direitos fundamentais de cada quilombola, vai até o território. Isso é muito importante, que as instituições públicas compareçam aos territórios, promovendo, assim, obviamente, uma eficiência do acesso à justiça. E a gente hoje já está contando com quase 300 inscritos e 7 quilombos da região dos Lagos para essa ação amanhã. Partiremos, não sei quem está aqui que irá, mas já partiremos às 5 da manhã, porque a ação começará às 9, lá em Búzios. E, então, assim, a Defensoria está nesse caminho. Instituiu também o grupo de trabalho do Cais do Valongo. A doutora Elisiane estava aqui mais cedo me mostrando um vídeo lindo, né, do lançamento, dessa retomada desse programa do Cais do Valongo, um lugar tão caro para a população negra. Foi lindo. Um programa tão caro, né? Quando eu estava à frente da Coopera, ainda na licença maternidade da doutora Lívia, nós propusemos a atividade para o 27º concurso que estava ingressando na carreira para fazer o circuito do Instituto dos Pretos Novos, e é nessa região da Pequena África, do Cais do Valongo, e foi muito impactante. Saúdo aqui, quebrando o protocolo, as advogadas do Instituto de Defesa das Pessoas Negras, doutora Juliana Sanches, doutora Anne Medeiros. Muito feliz aqui de estar com vocês também, prestigiando o evento. E eu também chamo a atenção, né, para o grupo que foi criado, né, para a elaboração da proposta do Plano Juventude Negra Viva. Como eu comecei dizendo que nós temos um jovem negro morto a cada 23 minutos. Então, não há... 23 minutos, né? Não há promoção da equidade racial se a gente não consegue diminuir esse genocídio da população negra, da juventude negra. Então, não há nenhum caminho que a gente possa levar e pensar num plano civilizatório com mais equidade, com menos discriminação, se a gente continua tendo esse genocídio da juventude negra. Então, aliado a isso, o presidente, enfim, o governo federal, expede esse decreto criando esse grupo de trabalho para apresentar propostas do Plano da Juventude Negra Viva, porque também nós temos que ser vistos pela abundância, não só pela escassez, né? E aí, esse programa que cria, o decreto que cria o preenchimento por pessoas negras de percentual mínimo de cargos em comissão e funções de confiança em 30%, vocês vejam que a Defensoria Pública, depois de muitas audiências públicas, de muitas conquistas da sociedade civil, foram escutas duras que aconteceram aqui no ano de 2018, 2019, e a gente conseguiu buscar a eficiência do sistema de cotas na Defensoria Pública, principalmente das cotas raciais, porque foram 4 concursos, 3 deles para defensor público e defensora pública, sem nenhum cotista aprovado. Hoje, a gente tem instituições do Ministério do Sistema de Justiça que não se encontram cotistas, né? Ou então cotistas tokenizados, 1, 2, 3, mas... E aí, num ambiente, obviamente, hostil, né, doutora Elisiane? Porque nesse ambiente não tem... Se você não tem mais negros, você vai ser cooptado pela branquitude. Então, é importante que essa discussão, que esse avanço das cotas raciais para promover a equidade racial dentro das instituições públicas seja feito de forma séria, né? E você vê esse decreto, ele
além de promover, né, de cara esse percentual para cargos em comissão e funções de confiança, ele vai fazer um censo, né, ele vai fazer uma avaliação do que existe. E a prévia do que está sendo comentado é que menos de 5% de pessoas negras ocupam esses cargos hoje a nível de governo federal. Então, é um número expressivo. Nós temos cotas nas universidades há bastante tempo, então nós temos pessoas extremamente preparadas para ocupar esses cargos e o racismo institucional impede que essas pessoas ocupem esses cargos. Então, é preciso, como disse a doutora Lucelena, coordenadora criminal, posso falar, baluarte da Defensoria Pública, foi minha professora, está na instituição há mais de 20 anos, numa instituição que, até o último censo realizado, éramos apenas 13,6% de pessoas negras. Com o implemento do 27º concurso, com a mudança do sistema de cotas, buscando eficiência, retirando a cláusula de barreira, colocando percentuais distintos de aprovação e avanço nas fases, dentre outras medidas, a Defensoria conseguiu aprovar 22 cotistas dos 70 aprovados, 72 aprovados. Então, hoje, a gente vê uma defensoria mais colorida e mais diversa, não só na questão racial, mas na questão também de pessoas com deficiência, nós tivemos um aprovado, e pessoas hipossuficientes, pessoas que vêm de estratos da sociedade a nível financeiro mais baixos e que vão poder trazer o seu olhar, né? Por isso que a diversidade é importante, porque não é um olhar homogêneo de quem já está ocupando sempre esse poder. É um olhar de quem está vindo e quem estava do outro lado da moeda. Então, é com muita honra e com muita alegria que eu saúdo o ministro Benedito Gonçalves, o doutor Cleifson e a doutora Elisiane, que também tem uma carreira longa no Ministério Público do Trabalho, e dizer que, assim, esse aqui é o futuro. Esse é o futuro. É isso, gente. Agora vamos passar a palavra. Ah, sim, doutora Elisiane, perfeita. Vamos fazer audiodescrição. Sou uma mulher preta, de cabelos soltos, brinco vermelho, eu acho, que eu já troquei de brinco 5 vezes, aí brinco vermelho. E de branco, porque sou uma mulher de axé, sou uma filha de Oxum, então, sexta-feira nós vestimos branco. Vou chamar agora a doutora Elisiane, procuradora do Ministério Público do Trabalho. É o Cleifson? Ah, é o Cleifson, gente. É porque eu vou contar os bastidores. É que Cleifson me mandou mensagem ontem à noite que tinha conversado com a Elisiane, que iam trocar e tal. Aí, enfim, a cabeça embaralha, né? Mas é doutor Cleifson, que eu vou ler aqui o currículo, porque é importante para saber que a gente não está a passeio, né? A gente veio realmente, a gente chega chegando. Doutor Cleifson Dias é doutorando e mestre em Direito pela Universidade Federal da Bahia, advogado, professor de Direito em cursos de graduação e pós-graduação, membro do grupo de pesquisa Núcleo de Estudos sobre Sanção Penal, NESP da FBA, que aí faltou o sotaque, né? FBA, é isso, é. Coordenador estadual do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais da Bahia, membro do Fórum Permanente de Direito e Relações Raciais da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, ex-membro da Comissão de Juristas Negros e Negras da Câmara dos Deputados, destinadas a aperfeiçoar e reformular a legislação antirracista brasileira, e ex-membro do Grupo de Trabalho sobre Reconhecimento de Pessoas, do CNJ, destinado a elaborar estratégias para o aperfeiçoamento. Doutor Cleifson, seja bem-vindo. Olá, bom dia. Bom, tá aqui agora bastante. É sempre, né? Na verdade, a gente já faz isso já há algum tempo, mas eu particularmente me comovo a cada momento em que a gente tem a oportunidade de
dividir essas experiências. Queria cumprimentar a mesa. Vou começar aqui por uma ordem. Eu também sou um homem de axé, né? Uma ordem de tempo. Então, vou começar com esse excelentíssimo ministro, mas, sobretudo, amigo, Benedito Gonçalves, quem eu tenho a honra de estar convivendo já há cerca de 3 anos, e sempre esse tratamento fraterno. Cumprimentar a doutora Daniele Silva, essa parceira também, que indo, conversando, se conhecendo, e a doutora Lisiane, né? Essa parceira também, que começa lá em 2020, trabalhos, uma mulher muito forte, que enfim, contribui muito onde ela chega, e isso é muito importante. Dizer que sempre digo que ser homem branco deve ser muito bom. Ser muito bom. O Fanon fez essa divisão lá em 52, uma publicação onde ele dizia que existe um homem e existe um homem negro, né? Para dizer que é bem diferente. E aí tem um conceito que a gente vem construindo, que é o de aquilombamento, né? E quando a Dani falou aqui das minhas queridas amigas, a Juliana e a Anne, essa sensação, Dani, essa epifania, né, toca, né, se sentir aquilombado. Eu acho que o homem branco, ele é um homem que se sente sempre muito bem aquilombado, né, porque tudo é dele, né, ele é o padrão, ele é a lógica, ele é o sujeito transcendental, né, ocidental. Enfim, eu queria dizer isso, mas isso não estava no meu texto, que eu tive o trabalho de escrever. Dizer que eu queria cumprimentar essa plateia. Infelizmente, eu não sou daqui. Eu digo isso porque eu não tenho a menor dúvida de que Rio de Janeiro é uma cidade irmã de Salvador, que é muito parecido. A energia e tudo mais que circula nessa cidade. Mas eu posso dizer que eu vou começar, né, em quebrar o protocolo. Eu que sou um protocolar, gosto de protocolo, não tenho nenhum problema com isso. Mas vou conversar na pessoa da Defensora Pública Geral. É um prazer muito grande. Nós também temos uma Defensora Pública na Bahia, que é uma amiga, irmã, a Firmiane. E, enfim, cumprimentar então a doutora Patrícia Tavares, dizer que é uma honra a doutora Patrícia estar aqui na sua casa. Cumprimentar também as minhas parceiras, amigas, irmãs aqui do Rio de Janeiro, a Anne Medeiros e a Juliana Sanches. Cumprimentar a minha querida Lúcia Helena, uma pessoa que eu tive muitas referências já há algum tempo. Enfim, está aqui com a gente, dando a honra, né, de estar presente aqui quando a gente vai começar a falar algumas coisas. Cumprimentar a Letéia também, que é uma amiga querida que eu conheci hoje, né, mas ela é muito amiga de uma pessoa que foi minha aluna há 20 anos atrás e mandou uma representante. Enfim. Enfim, eu vou começar aqui dizendo o seguinte. Eu gostaria de começar dizendo que é uma honra para mim falar mais uma vez para uma Defensoria Pública, órgão do sistema de justiça que, de fato, está vocacionado geneticamente a buscar a justiça em toda a sua complexidade. O ano 2020 foi um momento importante que produziu mártires, embora eu mesmo já tenha dito que não precisamos desse tipo de símbolos mais, uma vez que o que nos cabe agora é, sobretudo, viver e não sobreviver. Em maio daquele ano, assistimos todas e todos nós ao brutal assassinato de George Floyd. E menos de 6 meses depois, agora no ambiente doméstico, nós também podemos assistir a mais uma brutal violência homicida, o assassinato do Beto Freitas. O mundo se levantou em protestos diante do primeiro evento, mesmo com o obstáculo da pandemia. Imediatamente após o segundo evento, a Câmara dos Deputados instituiu uma comissão de investigação que foram a Porto Alegre analisar o caso Beto Freitas. E um dos desdobramentos dessa iniciativa foi a criação, através do ato do presidente de 17 de dezembro de 2020, da Comissão de Juristas Negros e Negros da Câmara dos Deputados, que possuía o seguinte escopo afirmado no seu frontispício: avaliar e propor estratégias normativas com vistas ao aperfeiçoamento da legislação de combate ao racismo estrutural e institucional do país. Desta comissão fizeram parte, sob a presidência do ministro Benedito Gonçalves,
o desembargador do TJ da Paraíba, João Benedito da Silva, a desembargadora do TJDF, Maria Ivatônia Barbosa dos Santos, o então professor e advogado, o atual ministro de Direitos Humanos, Silvio Almeida, na qualidade de relator, o professor Adilson Moreira, a professora Ana Cláudia Faranha Santana, o então advogado e atual desembargador do TJ do Ceará, André Costa, o juiz do Rio, André Luiz Nicolite, a procuradora federal Chiara Ramos, o professor e advogado Cleibson Dias, a procuradora federal Dora Lúcia de Lima Bertulho, a quem eu faço uma ressalva, né? Essa mulher, ela faz parte da própria gênese das discussões sobre direitos e relações raciais no Brasil. Ela lança em 88 das primeiras obras que nominalmente tematiza essa discussão. Nós tivemos a honra de trabalhar com a professora e doutora Dora, uma mulher extraordinária. A procuradora do Trabalho, Elisiane Santos, o juiz do TJ, do DF e atual juiz auxiliar no STF, Fábio Francisco Esteves, o reitor da Universidade do Zumbi dos Palmares, José Vicente, a juíza do TJ do Rio Grande do Sul e atual juíza auxiliar da presidência do CNJ, Karen Luiz Villanova Batista de Souza, a defensora pública do Estado do Rio de Janeiro e atual coordenadora geral de projetos especiais sobre drogas e justiça racial, da Diretoria de Gestão de Ativos e Justiça da Secretaria Nacional de Política sobre Drogas e Gestão de Ativos, essa quem eu faço a questão de dizer o nome completo, a Lívia Miranda Miller Drummond Cáceres, essa minha amiga, a promotora de Justiça do Ministério Público do Estado da Bahia, Lívia Santana Vaz, a defensora pública da União e atual secretária executiva do Ministério dos Direitos Humanos, Rita Cristina de Oliveira, o professor Tiago Amparo, a professora Tula Rafaela de Oliveira Pires. Ocorre que, embora formalmente findo, no final do ano de 2021, os trabalhos da Comissão de Juristas, acima nomeada, o compromisso das e dos integrantes deste grupo fazem parte da sua história, tanto dos indivíduos, cada um e cada uma, como do grupo, como relatado aqui. E, recentemente, nos reunimos para falar sobre a necessidade do desenvolvimento de estratégias de afirmação e divulgação do nosso trabalho enquanto Comissão de Juristas Negros e Negras, em especial, levando-se em consideração a promulgação da Lei 14.532, de 11 de janeiro de 2023, que traduziu como seu fundamento o trabalho desenvolvido por parte do grupo acima identificado, mais notadamente do Grupo de Trabalho Sistema Criminal e Racismo, do qual eu mesmo fui o relator. E foi diante das demandas advindas deste processo recente, em comunicação e no contexto de parte deste grupo, que a doutora Lívia Cáceres e eu propusemos a realização de um evento que falasse para as instituições do sistema de justiça sobre o nosso trabalho, o que resultou nesta presente atividade. Com isso, eu gostaria imensamente de agradecer e a atual coordenadora do Coopera, a doutora Daniela Silva, tanto pela realização da atividade, quanto pelo acolhimento nesta verdadeira Casa da Justiça. Bom, o racismo é, sem sombra de dúvidas, o maior desafio e o maior obstáculo à realização da democracia no Brasil. A ontologia deste fenômeno traz em si relação com múltiplas disciplinas, tais como a história, a política, a economia, o direito, a epistemologia ou formas de produção do conhecimento em geral. A relação destas disciplinas, por exemplo, poderá nos ajudar a entender os motivos históricos que levaram a política universitária no Brasil a não ter institucionalizado de forma tradicional os estudos e pesquisas sobre esse fenômeno. Tenho dito que este é um dos maiores entraves que encontramos no desenvolvimento de políticas que possam nos ajudar na superação do racismo hoje. O racismo encontra as suas origens em conflitos étnicos e civilizacionais que se deram com o advento do Neolítico há cerca de 14 mil anos, portanto. Vocês sabem que o Neolítico é marcado pelo fim de uma glaciação. Até este período, um enorme contingente populacional encontrava-se presa em face aos elementos climáticos do local, na parte norte do continente europeu, onde sofreram uma série de mutações fenotípicas, fazendo surgir aquilo que hoje chamamos de pessoas brancas. Será do encontro deste contingente populacional com a população autóctone do sul do atual continente europeu que resultará uma série de lutas por bens naturais da vida que foram se antagonizando, levando em consideração aspectos fenotípicos e culturais. Esses embates deram origem àquilo que Carlos Mu chamou de proto-racismos. Serão estes proto-racismos
que se desenvolverão, especialmente ao longo da Antiguidade e da Idade Média, em formas variadas de racismo, considerando a presença destes conflitos nas diversas partes do sul e leste do atual continente europeu, que dará origem ao racismo como o concebemos hoje. Esse fenômeno não é meramente local e envolve um número muito grande de fatos e realidades históricas que marcaram a relação dos povos africanos, tanto com as populações que se desenvolveram no atual continente europeu quanto no asiático. O processo principal envolvia a produção da sujeição das populações africanas. É do século XI. As primeiras extrações de massas populacionais africanas que serão levadas para a Ásia pelos árabes. Não será, mas será no período que denominamos de modernidade, a partir do século XV, que o racismo antinegro irá se tornar uma tecnologia, que será o fundamento de todo o desenvolvimento do sistema colonial e, em seguida, do sistema capitalista. A temática deste painel e a encomenda feita a mim para tratar das discussões e resultados dos trabalhos elaborados pela Comissão de Juristas Negros e Negras da Câmara dos Deputados, que se reuniram no biênio 2020-2021, com o propósito já mencionado acima, mais notadamente do Grupo de Trabalho Temático Justiça Criminal e Racismo, irão perpassar esta contribuição, contudo, fundamentado na elaboração conceitual adequada e naquilo que acredito constituir interesse maior deste evento. Me refiro, respectivamente, à noção de necropolítica e ao quanto conseguimos avançar no tratamento das instituições no combate e prevenção ao racismo no Brasil. No ponto inicialmente considerado foi um ponto inicialmente considerado foi o amplo acúmulo dos movimentos negros e outros movimentos sociais sobre as temáticas relacionadas ao tema geral do GT nas últimas décadas. Neste sentido, pactuamos a necessidade de partir daquilo que já vem sendo discutido pelo conjunto das atrizes e atores sociais, suas plataformas, vitórias e lutas ainda em curso. Ainda neste âmbito, discutimos também a necessidade de se incorporar à legislação jurisprudências que avançaram no combate ao racismo e outras formas de discriminação. Vale o registro, que é um instrumento importante que perpassou todas as reflexões do nosso trabalho naquele momento, foi a recém-promulgada Convenção Interamericana contra o Racismo, a Discriminação Racial e Formas Correlatas de Intolerância, que trouxe, tanto no âmbito do sistema de justiça, de maneira geral, quanto da segurança pública, de maneira particular, ferramentas jurídicas para, ao menos, remediar algumas das injustiças que atingem as populações negras, indígenas e outros grupos racializados neste país. Instrumento este para onde remeto todas as pessoas interessadas pelo tema. Nessa esteira, uma prioridade absoluta discutida de início pela comissão foi a necessidade de combate à violência institucional contra a população negra, consubstanciada, por exemplo, nos efeitos letais das operações policiais nas favelas e periferias, na discriminação racial nas abordagens policiais e nas injustiças cometidas pela condução racista do Instituto de Reconhecimento de Pessoas do Processo Penal. O combate ao genocídio da juventude negra, bem como formas de reparação às vítimas, jovens assassinados também, foi definido como um dos eixos centrais dos nossos trabalhos, bem como o enfrentamento do encarceramento em massa da população negra, o racismo no âmbito do sistema carcerário e a necessidade de se repensar um dos maiores eixos de reprodução de violência em nosso país, chamada guerra às drogas. Preliminarmente, e como uma forma de colher, como já dissemos, as contribuições da sociedade civil e instituições públicas e privadas sobre as diversas temáticas que envolviam o tema do GT, nós propusemos uma série de audiências públicas no âmbito da Câmara dos Deputados, onde discutimos os seguintes temas: legislação criminal brasileira e combate ao racismo, direito penal, execução penal e combate ao racismo, direito processual penal, execução penal e combate ao racismo, segurança pública e combate ao racismo, tecnologias emergentes, criminalidade e combate ao racismo, segurança pública e combate ao racismo e criminalização do racismo. Nestas oportunidades, nós ouvimos dezenas, quizás centenas de pessoas e representações acerca destas temáticas. As propostas comatadas ao final dos trabalhos
giraram em torno das seguintes questões. 1. Pelo fim do extermínio da juventude negra no Brasil. 2. O combate à violência institucional contra a população negra e a luta pela desmilitarização da segurança pública. 3. O enfrentamento do encarceramento em massa. 4. Combate ao racismo e reconhecimento de pessoas e fotográfico. 5. Combate ao racismo nas abordagens policiais. E 6. Mudanças na legislação e realização do racismo. Onde, para esse último tema, nós oferecemos pelo menos 2 PLs. Foram desenvolvidas propostas legislativas em todos os âmbitos, sem com isso compreendermos o completo exaurimento das temáticas. Destaco aqui uma das propostas que reputamos das mais relevantes e que possui relação direta com aquilo que compreendo dialogar profundamente com os interesses desta instituição, que é a inclusão da participação das defensorias públicas no controle externo da atividade policial. Consideramos, então, os dados de que o Brasil é, sem dúvida, um dos países que mais mata seus cidadãos fazendo uso do braço armado do Estado. Em 2017, chegamos ao maior quantitativo global da nossa história, com mais de 65 mil pessoas mortas por causas violentas. E entendemos que tais fatos não possuem uma repercussão investigativa e de responsabilizações compatíveis com a realidade nacional. Isso tudo merece o destaque num panorama conceitual que nos ajude a compreender esse estado de coisas. E a partir dos anos 2000, o cientista político e historiador camaronês Achille Mbembe dá início ao desenvolvimento de um novo quadro conceitual que relaciona economia, política, história colonial e racismo para identificar não uma forma de governamentalidade que faz viver e deixa morrer, como descreve a noção de biopolítica do pensador francês Michel Foucault, mas de uma forma diversa, elaborada, de uma forma diversa, elabora a noção de necropolítica, que funciona a partir de um axioma absolutamente novo, que é a noção de submissão da vida ao poder da morte. Por outro lado, a noção de necropolítica denuncia o excesso de abstração próprio do sistema de racionalidade moderno, que traduz diferenças raciais como distinções naturais que permitem a morte física e simbólica de um grupo em favor de um outro. Em relação a isso, e como forma de fraturar o modus operandi desta forma de governamentalidade, Mbembe propõe uma alternativa interpretativa, dizendo, em vez de considerar a razão a verdade do sujeito, podemos olhar para outras categorias fundadoras, menos abstratas e mais palpáveis, tais como vida e morte. No outro ponto, tratando da maneira como o imaginário europeu, que produz identidade no Ocidente, percebe os territórios que possuem passado colonial, o autor irá dizer, no pensamento filosófico europeu, a colônia representa o lugar em que a soberania consiste fundamentalmente no exercício de um poder à margem da lei, ab legem absolutus, e no qual a paz tende a assumir o rosto de uma guerra sem fim. Estas são noções que nos ajudam a pensar o nosso espaço sócio-histórico e pensar as nossas responsabilidades institucionais e pessoais com o estado de coisas que enfrentamos neste momento. Não podemos normalizar o desvirtuamento de atuações institucionais que devem garantir uma convivência harmônica da população no espaço democrático, aceitando acontecimentos nefastos como o racismo e ainda menos ao alarmante quadro de mortes com o qual convivemos no Brasil. O racismo nos lega uma forma binária em muitos aspectos, nos lega uma forma de racionalidade binária em muitos aspectos. É o que vem denunciando já há pelo menos há pelo menos 2 séculos os grupos negros que pensam a democracia nas Américas, desde a América do Norte, passando pelo Caribe, chegando na América do Sul. Essa racionalidade binária também atinge o nosso sistema de justiça em todo o mundo. E, por exemplo, quando pensamos em defesa e acusação, encontramos limites nesta forma de racionalidade.
O que se propõe às defensorias públicas no âmbito do atual microsistema jurídico de combate ao racismo no Brasil, esse especialmente aprimorado pela Lei 14.532, é que vocacionada a defender as vítimas que alarguem as suas fronteiras compreensivas, assim como o fizeram em relação à violência doméstica. E apelando à complexidade da atuação de instituição, que se permite pensar todas as contradições do sistema econômico e sócio-histórico que vivemos, que percebam que vítimas de racismo são, sobretudo, vítimas. Será a estas que as defensorias públicas voltarão o seu trabalho, continuando assim a sua vocação genética de defesa de vítimas históricas num sistema social que não cessa de produzir corpos. Muito obrigado. Obrigada, doutor Cleifson. E, ao final da explanação, acho importante que as defensorias do Brasil, e não só a do Estado do Rio de Janeiro, se atentem para o artigo 20D da Lei 14.532, porque o comando é muito claro, né? Diz lá, né, em todos os atos processuais cíveis e criminais, a vítima dos crimes de racismo deverá estar acompanhada de advogado ou defensor público. Então, é preciso que as defensorias públicas do Brasil, para ontem, comecem a pensar na assistência qualificada das vítimas. E defesa qualificada é capacitação das equipes para fazer uma escuta qualificada, rompendo o racismo institucional existente em todas as instituições do sistema de justiça, criando núcleos especializados de assistência à vítima, criando redes, parcerias, para que haja apoio efetivo a essas vítimas. Apoio esse que eu vou falar aqui como mulher preta antes de ser defensora pública. O racismo, ele paralisa, ele fulmina a saúde emocional das pessoas negras nesse país. Por isso que é uma tecnologia tão eficiente, né, doutor Cleifson? Por isso que é uma tecnologia que não foi abandonada após o colonialismo, né? Ela não foi. E o capitalismo, muito astuto, viu nessa tecnologia de poder, porque é isso o racismo, não é algo subjetivo, né? Não é algo de pessoas más, perversas. Quando a gente fala em racismo institucional, é justamente o que o doutor Cleifson falou, é a violência institucional contra a população negra. Então, muito obrigada pelos seus apontamentos, foi importante, é importante para a reflexão de quem está nos assistindo. E vamos sempre falar de racismo, né? Agora eu vou chamar com muita propriedade aqui a amiga, já amiga, porque a gente é assim, a gente se aquilomba. Entrou no quilombo, acabou, a gente já é irmão, é tudo assim. E chamo agora a doutora Elisiane dos Santos, procuradora do Ministério Público do Trabalho, doutoranda em Sociologia e Direito pela UF, amiga ali, então, de Henrique Gelber, que também é doutorando pela UF, nosso coordenador do SEJU, que está aqui nos assistindo e, enfim, é um grande parceiro. Coordenadora nacional do SubGT, Comunidades Periféricas da Coordenadoria Nacional de Combate ao Trabalho Escravo, no MPT, e autora do livro Crianças Invisíveis, Trabalho Infantil nas Ruas e Racismo no Brasil. Muito obrigada. Seja bem-vinda, doutora Elisiane. Obrigada. Axé. É bem emocionante, né? A gente está aqui nessa mesa formada por juristas, homens e mulheres, negros e negras. Quero iniciar cumprimentando a todos, a todas e a todes, né? Especialmente as pessoas que estão nos ouvindo. Então, vou fazer minha audiodescrição também, né? Proporcionando aí a acessibilidade. Eu sou uma mulher negra de 49 anos, usando um óculos com aro preto, estou usando um turbante com cores verde e azul,
Estou vestindo branco, sou uma mulher de axé também, com as minhas guias aqui de Oxalá e de Iemanjá. E um colar de búzios. Estou aqui no ambiente, né, num auditório belíssimo da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, onde consta essa menção atrás, numa mesa que é composta pelos queridos, que eu já aproveito aqui e faço um cumprimento especial, né, ministro Benedito Gonçalves, que foi presidente da nossa comissão, sempre conduzindo com muita maestria e afeto, né, como o Cleifson falou também, acho que é uma característica sua, ministro. E isso nos deixa, assim, nos faz sentir muito acolhidas e acolhidos, né? Então, muito obrigada sempre pela sua postura nesse sentido. Colega Cleifson, combativo, né? Sempre nos nossos debates e debates dentro da comissão também, né? É importante a gente dizer isso, porque nem sempre em tudo a gente consensua e tem os mesmos olhares e a mesma visão crítica, né? E a doutora Daniele também aqui, eu já aproveito também para agradecer pelo convite, não deixando de cumprimentar a todos os membros e as membras da Defensoria, na pessoa da doutora Daniele, também da doutora Anne, que eu fiquei muito feliz e emocionada em saber também do seu ingresso. A gente tem, acho que em todas as instituições, né, esse desafio tão grande de conseguirmos chegar e estar com as mulheres negras nesses espaços, né? E muito especialmente também na pessoa da doutora Patrícia Cardoso, né, defensora-geral, que acho que na sua fala trouxe uma questão assim que, para mim, como mulher negra dentro de uma instituição do sistema de justiça, acho assim de fundamental importância também, que é estar nesse lugar, né, de reconhecer. Eu não saberei como é estar ali, mas nós temos a humildade de construir juntos, efetivamente, uma prática antirracista, né? Porque as instituições têm trazido muito ao debate o antirracismo, mas, infelizmente, eu acho que ainda fica muito no debate, né? E faltam ações concretas para a gente realmente conseguir avançar. Mas, feitas, então, essas menções, né, e agradecimentos iniciais, eu vou entrando aqui bem no ponto da minha fala, e a gente, inclusive, conversou antes, né, eu e Cleifson, porque a ideia principal desse evento, e foi idealizado, inclusive, né, pela Lívia Cáceres, era que nós, diante da promulgação, né, da Lei 14.532, de 2023, que equiparou o crime de injúria racial ao crime de racismo, e diante de tantas debates que surgiram, né, na sociedade também, pudéssemos trazer e aprofundar algumas reflexões a partir do que foi produzido pela nossa comissão, né, pela Comissão de Juristas, a respeito também do sentido, né, da aprovação dessa lei, mesmo diante de alguns olhares aí controversos. E como o Cleifson, né, tem essa especialidade na área criminal e, inclusive, integrou o GT do sistema criminal dentro da comissão, pensamos, então, em ele fazer essa introdução e eu trazer comentários depois sobre o quanto essa legislação, né, que faz essa alteração numa perspectiva do sistema penal e do direito criminal, ela vai trazer reflexos também nas relações de trabalho, que é a minha área de atuação, né? Então, vou centrar minha fala mais nesse contexto. Mas sem deixar de dizer que, dentro de todo esse trabalho que foi desenvolvido ao longo de um ano, e o Cleifson, né, bem trouxe aqui, citou o nome, né, dos colegas brilhantes que compuseram a comissão e trouxe um detalhamento maior, né, de como o GT, de Sistema de Justiça Criminal e Racismo, atuou e o que produziu. Eu acho que é importante dizer também que, no escopo de todo esse trabalho, inclusive quem tiver interesse em acessar o relatório da comissão e ler o relatório da comissão, ele tem 600 páginas, né? Talvez leve um pouquinho de tempo, mas assim, tenho certeza que é tudo tão urgente, tão importante, que será uma leitura mais rápida até do que se possa pensar. Esse relatório está disponível, está no site da Câmara de Deputados.
E para produzir e pensar sobre todos esses problemas que estão na estrutura da sociedade brasileira e perpassam todas as instituições, nós nos dividimos em 5 grupos. Um dos grupos de trabalho foi o grupo que o Cleifson coordenou, de Sistema de Justiça Criminal, mas, além deste, nós tivemos um grupo de Direito Econômico, um grupo de Direitos Sociais, que se subdividiu em Saúde, Assistência Social, Educação e Trabalho. Imagina, só aí é um mundo, né? Um grupo sobre combate ao racismo institucional no setor público, um grupo de combate ao racismo institucional no setor privado, que eu coordenei, então, assim, 5 grupos, né, nessas diferentes áreas temáticas. E aí, dito isso, voltando então para o meu tema, a primeira questão que eu queria trazer aqui, chamar a atenção, é que o espaço de trabalho, né, ele é um espaço onde, lamentavelmente, né, e até por naturalização de violências, né, um espaço muito propenso à ocorrência de muitas violências, silenciamentos, opressões e racismo, em suas múltiplas formas, né? E esse racismo vai desde racismo, a fala muito bem lembrada aqui, né, vou me autorizar a chamar de professor também, viu, ministro? Do professor Benedito, que o racismo que não é visto como tal, né? Então, desde essa naturalização do racismo recreativo, que vem para o relatório também, e agora se insere, né, na forma de lei, a partir da aprovação dessa alteração na lei 14.532, até situações de agressões, efetivamente violências, né? E vejam que a gente tem observado, por exemplo, vou trazer um exemplo recente aqui, da situação dos entregadores de aplicativos, uma categoria de trabalhadores, inclusive, que está e esteve durante toda a pandemia enfrentando, né, todo tipo de violência de forma precarizada, e inclusive violências raciais e agressões físicas, né? Temos nos deparado com isso, são situações que envolvem o trabalho, né? Ofensas explícitas, xingamentos, né? Tudo que a gente, durante esse tempo, vinha debatendo, se tratar de injúria, mas a injúria é racismo também, né? E eu acho que é importante a gente pensar nesse cenário também, né, do quanto a ofensa verbal ou xingamento, quando nós estamos falando de racismo, não é meramente um incômodo ou um desconforto, né? Isso é a outra pessoa se colocar no direito, não, porque é um abuso de direito, né, de negar a minha existência. É sobre isso que nós estamos falando, né? Então, quando a lei equipara o crime de injúria ao crime de racismo, ela está trazendo isso, né? Um crime que busca negar, retirar a nossa humanidade e a nossa própria existência. E o que é mais grave, isso desde a nossa infância, né? Porque a gente passa por isso desde a escola e vai enfrentando nos diferentes espaços, inclusive no espaço de trabalho. Em relação a essas situações que ocorrem dentro do espaço de trabalho, eu acho também que é importante nós refletirmos, inclusive Defensoria Pública, para a gente pensar como a gente pode atuar de forma articulada também, né? Ministério Público e Defensoria. Que, para além da responsabilização penal, né, nós temos uma responsabilidade civil trabalhista de empresa, organização empresarial, né, mas empregador, independentemente de ser um ambiente mais estruturado, sobre todas as violências que ocorrem dentro daquele espaço, né, sobre todas as violências raciais, e que atingem não só a pessoa que sofre a violência, mas todas as pessoas naquele ambiente de trabalho, e um ambiente de trabalho sadio e equilibrado, que também é um direito fundamental e que está na Constituição Federal. Mas parece ser óbvio, né? Mas assim não é. E tanto não é que muito pouco nós recebemos denúncias, por exemplo, em relação a casos de violência racial dentro do espaço de trabalho, que termina entrando no sistema penal, às vezes sem a responsabilização efetiva, né? Mas que não chega nessa perspectiva, por exemplo, de atuação. E aí tem uma questão que acho bastante relevante para se pensar também, no porquê essas situações que ocorrem nos espaços de trabalho, elas são silenciadas
né, porque também é um espaço onde existe, além de estar situado como se fosse um espaço privado, existem relações de hierarquia ali dentro, né? Então é muito mais difícil. Se já é difícil numa situação, por exemplo, de consumo, ou na rua, no espaço público, né, no transporte, alguém que sofre o racismo se insurgir contra aquela violência, imagina como é difícil isso dentro do espaço de trabalho, né, onde você precisa seguir naquela relação, porque você depende dela para sua sobrevivência, e muito possivelmente você está ali de forma solitária. Alguém falou, você falou também, né, do assédio. Você está de forma solitária. Isso faz com que, ainda que você faça um esforço brutal, você já está numa condição de violência e desumanidade, para tentar se insurgir contra aquela violência, você, na maior parte das vezes, não tem, né, um aquilombamento, um apoio no sentido de outras pessoas dentro daquele espaço institucional que vá estar junto, né, nessa luta, tentando reverter esse processo. Então, a gente termina com os silenciamentos, a produção e reprodução do racismo nos espaços de trabalho, a falta de responsabilização, porque as denúncias não chegam a nós, muitas vezes fica apenas na esfera penal, e isso vai causando doenças, adoecimentos, problemas de saúde, o próprio assédio moral, fundado em discriminação de raça, né, porque uma vez que a situação se perpetua, ela se naturaliza e continua acontecendo. Então, dentro do grupo de trabalho, né, que a gente tratou dessa questão, tanto na perspectiva dos direitos sociais, mas também no enfrentamento ao racismo institucional, algumas questões que estão lá no relatório de sugestão e proposição para o enfrentamento do racismo no âmbito da política interna, né, da conformação dessas instituições, empresas e organizações empresariais, nós temos várias propostas legislativas, né, sugestões de proposições legislativas. E uma delas diz respeito a cotas raciais no setor privado. E vejam que essa luta e essa ideia não é de agora, né? Não é um desdobramento, por exemplo, das cotas raciais no setor público, né? Vejam que lá na década de 80 nós já tínhamos um projeto de lei apresentado pelo Abdias Nascimento, então deputado federal, que tratava já desse enfrentamento ao racismo institucional, tanto no setor privado quanto no setor público, trazendo várias outras questões que depois se tornaram legislação, como a questão do ensino afro-brasileiro, né? Isso já vem de uma luta de muito tempo. E no relatório a gente traz essas sugestões e traz sugestões, por exemplo, pensando nas cotas também articuladas e direcionadas a políticas de inclusão de juventude negra, e aí isso já dialoga diretamente com a questão também, né, do genocídio, das violências, no sentido da gente conseguir, através da inclusão do trabalho, né, diminuir vulnerabilidades. Então, a gente também propõe alterações no sentido de em vagas de aprendizagem profissional e de estágio profissional, por exemplo, que tenha uma reserva de vagas para pessoas negros e negras, né? E é interessante que, mesmo com proposições legislativas, e ainda que elas, nesse caso, acho que nem foram apresentadas ainda e não estão em tramitação, há muitas dessas iniciativas que podem ser levadas a cabo no âmbito das instituições, né? Como agora você mencionou, o decreto do presidente Lula, prevendo a composição dos cargos em comissão, também é uma proposição que está no relatório, economicamente, jovens negros e negras. Quando a gente vai olhar o retrato da população negra e da juventude negra, essas questões estão diretamente associadas, né? E com essas políticas e essas práticas, nós vamos estar enfrentando também outras grandes violências no trabalho, né, e violações de direitos no trabalho que afetam diretamente a população negra, como é e como tem sido, e eu imagino que todas, todos e todos aqui têm acompanhado, a questão e a perversidade do trabalho escravo contemporâneo, né?
é o que os contemporâneos é redundante, né? A gente falar, porque assim, é o trabalho escravo que, desde esses quase 400 anos, né, de escravização da população negra, ele persiste em atualizando as suas formas, né? Atualizando as suas formas. E aí, Cleison, se a gente entrar lá, né, quando você fala desse nosso processo histórico de formação da sociedade brasileira, nós vamos ver que, quando aconteceu a abolição formal do sistema escravista, né, a nossa população negra, mulheres, homens, né, e crianças e adolescentes, negros e negras inclusive, seguiram trabalhando naquelas mesmas condições sob outras com outros nomes, né? Mas as mulheres negras continuaram prestando serviços nos lares, nas residências, sem acesso à educação. Os homens negros continuaram prestando serviços, principalmente, né, no ambiente rural, e, de forma geral, toda a população, inclusive crianças e adolescentes, nas ruas, na informalidade. Se nós olharmos para o trabalho nos dias de hoje, quem é que está e que segue nessas funções? E mais, por que a nossa legislação trabalhista, quando se constitui aqui no Brasil, no sentido de trazer uma proteção à classe trabalhadora, ela exclui de sua proteção as trabalhadoras domésticas, o trabalho rural e a informalidade? Ou seja, quem segue trabalhando nesses trabalhos que não são vistos como trabalho, desde a sua origem, e que são desumanizados, diz respeito à sua dignidade, à sua humanidade. Então, trago isso reflexão para nós pensarmos sobre isso, porque essa questão ela é central na nossa sociedade. E a gente precisa avançar nisso também se nós queremos enfrentar o racismo. Nós precisamos pensar sobre a questão do trabalho. Porque são 40 milhões de pessoas hoje que estão na informalidade, ou seja, não têm direitos trabalhistas assegurados, né? São, quanto? Agora já não sei, quase 30 e tantos milhões de pessoas em situação de pobreza que não fazem as refeições diárias. Essas pessoas são pessoas vulneráveis e vítimas ao trabalho, trazendo o nome do tipo penal, que está no 149, em condição análoga à de escravo. Eu uso o termo trabalho escravo, tá? Trabalho escravo contemporâneo. Bom, mas o que eu queria dizer com isso? Que esse cenário todo, que também fica invisibilizado e naturalizado, porque existe uma naturalização, né? Existe uma tolerância social em relação a essa perversidade que afeta as pessoas negras. Mais de 80% dos trabalhadores resgatados no último ano foram 2.575 resgates. Todos nós sabemos que esse número é subnotificado, que a gente não consegue chegar, né, em todos os espaços, e nem as denúncias chegam a nós, até mesmo pela extrema vulnerabilidade, muitas vezes, da pessoa vítima. Mais de 80% são negros. Nossa categoria de trabalhadoras domésticas é a maior categoria de trabalhadoras domésticas do mundo. É a maior categoria de mulheres trabalhadoras no Brasil. 5,6 milhões de pessoas, mulheres trabalhadoras, com uma história de luta que é uma coisa impensável. Nossos antepassados, né, se não nossas mães, nossas avós, bisavós, nós, mulheres negras, temos esse histórico, é a nossa história, né, é a nossa vida. Imaginem que só em 2015 a gente tem uma lei que equipara as trabalhadoras domésticas em total igualdade de direitos. 2015. Num Estado democrático de direito, uma Constituição Federal que traz a igualdade como princípio. O que isso quer dizer sobre a sociedade brasileira? Agora, o mais grave de tudo isso, mesmo com toda a luta pelo reconhecimento na lei, só 25% é formalizada. Ou seja, 75% dos empregadores, né? É importante que pouco se fala isso também, né? A gente fala, não, porque tem os direitos e as trabalhadoras têm que lutar, sim, elas têm que lutar, e olha a dificuldade que é essa luta, né? Mas vamos falar da responsabilidade dos empregadores? Porque 75% dos empregadores e empregadoras estão descumprindo a lei, né? Precisamos falar sobre isso. Próximo mês, inclusive, tem o Dia Nacional das Trabalhadoras Domésticas. Convido já a Defensoria Pública para a gente fazer alguma coisa nesse sentido. Trazendo aqui a questão, temos, então, também
sugestões nesse relatório, fazendo toda a análise do quanto isso é estrutural na sociedade, né, e o quanto o trabalho afeta as vulnerabilidades e as violências contra a população negra, que vai se conectar também com o genocídio da juventude negra. Nós temos proposições que não resolvem tudo, mas se tenta, né, pelo menos, aperfeiçoar um pouco. Responsabilização, fiscalização do trabalho doméstico, proposição no sentido de que seja incrementada a fiscalização do trabalho também, porque atualmente os auditores têm um déficit de mais de 50% do quadro. Tem menos de 50% do que deveria, né? Então, assim, tem várias questões, né? Um conjunto de ações assim no campo do trabalho que abrange tanto o enfrentamento ao racismo institucional dentro das empresas, organizações empresariais. Está quase chegando, já vou terminar. E aí a gente precisa falar também sobre a composição racial das empresas, porque não adianta só a empresa ir lá dizer que tem o compliance, agora a gente vai fazer um letramento, que também tem que ter o letramento, né? E vamos lembrar que essa comissão, como o Cleison bem lembrou, ela decorre daquela situação violenta, perversa, que resultou, né, na morte de um homem negro dentro do Carrefour. Lamentavelmente, não é a única situação. Num espaço de trabalho, para além de ter afetado, né, uma pessoa que estava ali como consumidora, ela ocorre dentro de um espaço de trabalho que produz e reproduz um racismo que envolve uma prática também, ao longo do tempo no Brasil, adotada, né, nessa imagem de segurança, né, de segurança, seja pública ou privada, de agir com violência em relação a uma pessoa que não é considerada como pessoa humana, porque é disso que nós estamos falando. Estamos falando de você, nós somos suspeitos, e isso está agora, né, em debate aí no STF, pelo simples fato de existir. E é isso que faz com que um trabalhador, porque vejam que foi um trabalhador que praticou aquela ação, aquele ato, não consiga enxergar a outra pessoa como uma pessoa que está dentro do espaço, né, no caso ali no supermercado, enfim, vivendo. Então, assim, precisamos tratar do enfrentamento ao racismo institucional dentro da política interna do setor privado, em relação às suas políticas de inclusão, de diversidade racial dentro dos quadros de empresas, nas diferentes funções, e nessa estrutura também de direitos que possa assegurar à população negra a igualdade de oportunidades no trabalho, né? E isso é um direito fundamental, né, porque, para além da nossa Constituição Federal, o Estatuto da Igualdade Racial traz isso como dever do Estado. Teria muitas outras questões para falar, eu só vou citar assim, um pouco alguns marcos normativos também para a gente pensar, né? E, assim, leis nós temos e podemos ainda trabalhar pelo aperfeiçoamento, porque, infelizmente, né, precisamos delas e ainda assim temos o desafio de fazer com que elas sejam implementadas, mas nós temos muitas leis que fundamentam toda essa urgência, né, no setor privado também, assumir a luta antirracista. Então, a gente tem os princípios da ONU sobre direitos humanos em empresas, temos aí o decreto 9571 de 2018. Essa semana, a ministra Silvia Almeida deu uma entrevista falando, né, que vai ser uma das pautas do Ministério discutir a questão sobre empresas de direitos humanos. Nós temos as convenções internacionais, a Convenção Internacional de Combate à Discriminação, Convenção Interamericana, uma lei específica sobre discriminação no trabalho, que é a Lei 9.029 de 95. E nós temos até uma proposição de atualização dessa lei para que coloque também o racismo de uma forma melhor definida, né, no seu texto. A Lei 7.716, que agora traz, né, equipara a injúria como racismo, eu penso que para os efeitos, né, do combate a essas práticas no trabalho, ela ajuda, né, ela fortalece, porque ela traz alguns conceitos que são importantes. Então, a gente começa a trabalhar com menos invisibilidade, com menos naturalização das práticas, né? Agora, a gente precisa que as pessoas tenham conhecimento da legislação, que as pessoas consigam também
se organizar coletivamente, né? Porque a luta solitária, a luta sozinha, ela é muito difícil e ela termina nos trazendo mais dor e violência e a dor, inclusive, né? Então a gente precisa também desse envolvimento, né, de trabalhadores, de trabalhadoras, de forma coletiva, na luta antirracista. E aí, para encerrar minha fala, eu vou trazer um registro que está no relatório da comissão mesmo. Eu sei que essa lei ela trouxe assim também muito debate do ponto de vista jurídico sobre a questão, né, de mas está aumentando a pena e nós, né, lutamos por outras com outra perspectiva, né, e não de aumento de punição. Mas aí eu queria trazer a reflexão que eu penso que uma luta não exclui as outras lutas, né? Todas as lutas são importantes e necessárias. E talvez num num modelo de Estado em que estamos, ainda precisamos, né, trabalhar também nessa perspectiva de lei. E numa perspectiva de lei também que eu acho interessante trazer a reflexão, né? Porque quando a gente fala de encarceramento da população negra, a legislação penal está sendo usada para, né, com este fim perverso. Mas aqui a gente está trazendo a população negra como vítima da violação, né? Então, como você pode, assim, não é minha área, né, o sistema penal, mas no âmbito do sistema penal, então você consegue enxergar a pessoa negra como sujeito ativo, mas não como sujeito passivo, né? E aí, só para encerrar, então, trazer a reflexão, e isso consta, inclusive, do relatório, então eu vou ler, que, assim, é claro que nós não imaginamos aqui. Bom, mas é mais ou menos que é claro que nós não imaginamos que, com alterações legislativas apenas, nós vamos conseguir enfrentar o racismo, né? Porque isso depende da continuidade das nossas lutas, que vem desde os nossos ancestrais, os nossos antepassados, senão não estaríamos aqui, e que vão avançando, né, com as lutas dos movimentos negros, mas que aprendemos há muito tempo com figuras como Luiz Gama e Esperança Garcia, que o uso do direito, longe de consistir em acomodação ao sistema que nos oprime, pode sim consistir uma etapa importante na nossa luta por justiça. Então, por isso, né, não desistimos e esperamos aí avançar em todas as formas e possibilidades de luta por nós, por todos, todas e todos que vieram, mas por todas, todos e todos que virão. Muito obrigada. Elisiane tocou em pontos super importantes e aqui renderiam debates aqui o dia inteiro, né? Não à toa ela é do campo da sociologia e do direito, né? Ela falou a importância, né, das leis 10.639 e 11.645, que obrigam, né, as escolas, a partir do ensino fundamental, a apresentar, a lecionar o conteúdo dos povos tradicionais, né, tanto a cultura afro-brasileira quanto a cultura africana e a cultura indígena. Então, penso que a lei, já com 20 anos, né, Elisiane, a gente já estaria hoje num outro patamar de pacto civilizatório. No entanto, é dever das pessoas responsáveis pelas crianças e dos adolescentes que cobrem das instituições de ensino a observância dessa lei, a aplicação, vejam um plano pedagógico, e a Defensoria e o Ministério Público estão para fiscalizar e cobrar, né, a observância da lei. Falou de Abdias Nascimento, a gente tem um programa, não à toa, nosso programa de concessão de bolsas para cotistas é um programa inspirado no Abdias Nascimento, que é sempre uma inspiração para quem está, como nós quatro aqui, na militância antirracista visceral, porque a gente não está falando de algo etéreo, a gente escuta os casos e tudo mais. O doutor ministro Benedito estava aqui me contando das questões de trabalho, trabalho escravo, como bem pontuou
a doutora Elisiane, de condições, inclusive, de contratação de instituições públicas, porque é o terceirizado, do terceirizado, do terceirizado, e das empregadas domésticas, né? Minha avó foi empregada doméstica, então, assim, ali atrás, né, uma geração atrás, minha avó lavava e passava roupa para fora, ainda com ferro de carvão, Elisiane. Ainda bem que a tecnologia evoluiu, isso não ia andar amarrotada. E ela criou 11 filhos, 10 filhos, né? Com esse trabalho, mãe solo. Então, isso é algo que aconteceu ontem, né? Ontem. Minha mãe terminou o 2º grau no ensino supletivo, e hoje eu sou mestranda da UF. Mas isso, né, é olhar para trás e ver, assim, sempre uma questão de sobrevivência. Só que hoje a gente decidiu viver, né? Esses 4 que estão aqui, e mais quem está na plateia, a gente não quer mais só sobreviver, a gente quer viver. Então, com isso, eu agradeço a presença do Dr. Rogério Gomes, do grupo de trabalho, da OAB, espera aí que eu vou falar direitinho, coordenador do grupo de trabalho de igualdade racial, da CAORJ OAB-RJ, amigo querido, porque é assim, a gente se aquilomba mesmo. Agora, com muita honra, eu chamo o ministro Benedito Gonçalves. Vocês não têm noção, estou tocando aqui, estou realizando sonhos, sabe? Vou contar aqui uma particularidade. Doutora Lívia me... a gente... É de verdade. Doutora Lívia me passou o telefone do ministro para acertar os detalhes desse evento, porque inicialmente estava sendo conduzido por ela. E aí eu falei, gente, eu vou ter que falar com o ministro no telefone. E o Lucas e a doutora Gislaine, defensora pública, trabalha com refugiados no Núcleo de Direitos Humanos, eu divido sala com eles lá no Nucora, né? E aí eu virei para o estagiário e falei, olha, silêncio agora que eu vou ligar para o ministro. Aí eu confundi a Vossa Excelência com você, eu falei, aquelas aulas de português do lado, Vossa Eminência, papapa. Eu fui... Vossa Santidade, eu estava nesse nível. Já saiu o Papa. E aí o ministro falando comigo ao telefone de forma muito tranquila, eu falei, então tá, Vossa Excelência. Então, o senhor me desculpa, assim, enfim. Às vezes os protocolos falham, mas era muita emoção de estar falando do ministro Benedito, e assim, e esse afeto, né? Porque aqui tem afeto. E afeto, eu acho que é o grande motor das mudanças. A gente é duro quando a gente tem que ser duro. Quando a gente fala de racismo institucional, muita gente se conserta na cadeira. Por aí, pelo Brasil, né? Mas é algo que é urgente para a gente estar aqui. Olha, para a gente estar aqui, muito sangue foi derramado. Luiz Gama, salve Esperança Garcia. São 2 juristas, acima de tudo juristas negros, combativos, e que nos trouxeram aqui também. Então, ministro, seja bem-vindo. Antes de começar a parte protocolar de início, esse episódio de ligação comigo é complicado, porque terceirização, para mim, só da CLT. O resto eu não gosto. E o que quer dizer isso? Às vezes tem que fazer um contato com a autoridade, aí eu ligo direto. Aí cai na secretária. Aí eu falo, o ministro tal quer falar com o teu ministro. Ela fala, coloca na linha, não sou eu. Aí eu gaguejo, a confusão. É para dar mais rápido. Mas bom dia nessa manhã maravilhosa, um bom dia carinhoso, respeitoso e afetuoso à Defensoria Pública do Rio de Janeiro. Vou contar por que eu tenho esse apreço à Defensoria Pública. Saúdo os defensores todos, na pessoa da doutora Patrícia, da nossa defensora pública geral, e todos presentes na pessoa da Daniela, coordenadora da promoção da equidade racial, tenho certeza, como está no fogo, e está realizando esse magnífico exemplo, essa manhã de reflexão, de combate à discriminação.
Por que esse carinho em defensoria pública? Eu comecei minha carreira no serviço de concurso, até contei um pouco ali com a doutora Patrícia, parei no início. Eu fui da Polícia Federal e da Polícia Civil. Na Polícia Civil, em Brasília, é que eu tive mais contato com os vulneráveis. Mas isso eu estou falando em 87. Então, eu fui delegado de periferia, cidade chamada Ceilândia, que até hoje é um bolsão de pobreza, a Ceilândia em Brasília, desde o seu nascedor em 60 até hoje. E delegado nessa região, qualquer parte do Brasil, ele não só atende ocorrências policiais, como as não policiais. E as não policiais envolvem saúde, questões sociais, a Defensoria Pública me ajudava. A Defensoria Pública, a anterior, 88, todos sabem, era o início da carreira do Ministério Público. Mas a função principal estava ali exercendo. Então, eu fazia alguns encaminhamentos, eu mesmo fazia, isso evitava uma ocorrência policial. Por quê? Era uma briga de condomínio, briga até de família, que ali daria uma ocorrência policial e se evitava essa situação. Então, parabenizo a Defensoria Pública. Nós temos aí Tribunal da Democracia, Tribunal da Cidadania, Defensoria Pública. Sem esta, não teria completamente o exercício do direito constitucional de ação e o direito constitucional de defesa. Para quem? Para os vulneráveis, para aqueles que não podem pagar o advogado. Isso é lindo, maravilhoso, que completa, assim, o Estado do Direito, o exercício da ação e o exercício da defesa. Então, fica aqui meu registro, parabenizando a nossa defensoria. Outra particularidade, quando na faculdade, acabei em 78, e já tinha uma tendência à magistratura, mas eu achava o seguinte, o juiz tinha que ser aquela pessoa velha, experiente, onde eu vou caminhar. Não tinha dinheiro, não vou advogar, que eu não tenho nem como abrir escritório. Então, vou fazer concurso para defensor. Eu pego a experiência do direito de ação, de defesa, era o início da carreira do Ministério Público, e no final eu completo com a magistratura. Deus, às vezes, ele atende nossos apelos e abrevia o espaço e nos dá o que a gente quer. Delegado na Ceilândia, de novo, aquele tempo, 87, não tinha internet, e nós tínhamos que estudar jurisprudência. Mais antigo, tem ninguém aqui mais do que eu, Diário de Justiça, recortar a jurisprudência e colar no caderno. Os advogados não tinham que pagar aquela empresa de acompanhamento, era botar um estágio para recortar os prazos no caderno. Era a nossa vida. Então, eu vou buscar de manhã o diário, conseguir uma boquinha para não comprar, e no cartório eleitoral do lado da delegacia. E o escrivão, num dia, falou assim, olha, está aberto concurso para juiz federal. E a vantagem, que eu conversava muito com ele, vai ser um concurso corrido. O que é isso? Todas as provas são eliminatórias, mas vai fazer até a sentença e vão corrigindo, eliminando. Falei, ótimo, para eu testar. Excelente. Só que eu passei. Agora veja o outro dado histórico. O 8 me acompanha. 1988, abolição do quê? Da escravidão. Em 78, cabia a faculdade. 100 anos da escravidão, eu tomei posse como juiz federal, 1988. E continuo 8. 98, Tribunal Regional Federal, 2008, no STJ. Na sabatina, falo isso para chegar a um ponto, na sabatina estava justamente em discussão a lei de cotas. Em indagação, senadores, parlamento, a diversidade tem favoráveis, isso que é o bonito da democracia, e os aliados. Mas o senhor não se formou em lei de cota, que defende o que lei de cota? Se eu falo que sim, eu posso perder voto. Se eu falo que não, eu posso ganhar voto. É complicado que esse CJ. Eu falei assim, olha, a pior política pública é não as ter. Se a lei de cota não é a melhor, vai estar se refletindo. E outra, falei lá e repito aqui, eu sou um grande devedor da sociedade, principalmente os negros e todos aqueles discriminados, porque eu tive uma igualdade de oportunidade, que existia uma paridade entre a oferta e a demanda do serviço público.
Então, naquele momento até hoje, nós temos que lutar para quê? Para sentar na cadeira número 1. Parabéns, Defensoria Pública, que estão aqui, colorida com mulheres, numa mesa representativa de 4 negros, 2 mulheres e 2 negros. E aproveito para fazer minha autodescrição. Um homem negro, totalmente calvo, usando terno. Totalmente. Descrição é total. Pouquíssimo telhado, pronto, mudei. Trajando esporte, enfim, completo, passeio completo, usa óculos, numa mesa com 4 palestrantes, 2 mulheres negras e outro negro também, e no plenário da Defensoria Pública, discutindo aqui e comemorando as medidas de combate à discriminação racial. Essa então, saúde a nossa mesa de trabalho, da nossa coordenadora, toda ela, doutora Elisiane, parabéns pelo trabalho, pelo do trabalho que eu comentava aqui, em que vocês combatem, entre outras coisas, o trabalho escravo, principalmente canteiro de obras, bastante, com condições sub-humanas, sei lá, na pior espécie que eles pegam lá nas fiscalizações do Mistério. Parabéns. Professor Clefson, que, junto com a doutora Liane, integramos a comissão. Agradeço o convite feito no início dos trabalhos, que hoje está em outra missão e outro desafio, a doutora Lívia, em que integramos essa comissão. Uma comissão de 20 juristas, que para mim foi um desafio e um marco histórico, talvez o maior marco histórico do meu currículo, em que o presidente da Câmara me liga, era Rodrigo Maia, e fala que, através daquele acidente que houve lá no Sul, a Câmara dos Deputados resolveu, então, fazer uma comissão externa, depois traduzindo uma comissão interna, externa, mas com elementos de fora, tinha escolhido os 20 juristas, e se eu poderia presidir. Eu nunca tinha integrado uma comissão dessa natureza. Quando eu olhei a portaria, que alguns podem fazer lá. Tanto é que eu falava para eles sempre, aprendi muito com eles, foi um momento bom da nossa vida, enfrentamos o desafio, tivemos obstáculos, mas conseguimos terminar com um relatório entregue 1 ano depois e até conseguimos fazer um almoço lá na Asbac, do Francisco. Então, a nossa fala aqui, como foi proposto, é falar da comissão. Então, já foi falado aqui pela professor Clefson, pela doutora Elisiane, eu vou fazer um complemento. Já se falou que a comissão foi após 2 episódios externos e interno. Externo foi a morte, aí foi pelo poder público, né? George Floyd. Depois, naquela massacre, através do Beto, lá no Carrefour, e que nós tivemos ali, junto com a Defensoria Pública, a AGU, vários segmentos da sociedade, um grande TAC, né? Termo de conduta, e que os valores foram revertidos, não para a pessoa, foram revertidos para o benefício do combate à discriminação. Foi muito interessante essa iniciativa. Então, a comissão instalada em janeiro de 2021 entregou seu relatório final no dia 30 de novembro daquele ano. Lembro que, quando fui convidado para presidir a comissão, em minha mente era o fato de que a igualdade entre as pessoas é um dos pilares fundamentais da consolidação do Estado democrático de direito. Bem, no decorrer dos trabalhos da comissão, foram realizadas 16 reuniões entre os 19 integrantes, que um, infelizmente, pediu para se afastar por questões acadêmicas muito intensas. Trabalhamos com o objetivo de dar ao sistema jurídico inúmeros instrumentos para combater, principalmente, os seguintes problemas históricos: a desigualdade entre negros e brancos no acesso à educação e ao mercado de trabalho; b, a população carcerária, que é em massa composta pela população negra; c, a violência das abordagens policiais, essa que fica mais em evidência a todo momento, e contamos diversos fatos.
contra essa significativa parcela da sociedade. O relatório final da comissão contém alterações legais para além da esfera punitiva, como já foi aqui falado, tanto a doutora Elisiane como o professor Glebson. Sistema de justiça criminal, direito econômico, tributário e financeiro, direitos sociais, medida de combate ao racismo institucional no setor público e medida de combate ao racismo institucional no setor privado. Seriam os 5 eixos e 5 grupos de trabalho e trabalhamos nessa linha. Vai sair o relatório, então, do nosso, hoje, ministro de Direitos Humanos, professor Silvio Almeida. A partir do acúmulo histórico sobre alguns dos temas das discussões entre os membros da comissão e das contribuições recebidas em audiências públicas, faço um parênteses, nosso método de trabalho eram audiências públicas e reuniões temáticas. Chamavam, por exemplo, ministro da AGU e falamos sobre as medidas que poderiam ser feitas para combater o racismo nas instituições públicas. Chamava o empresário, por exemplo, Luísa Trajano, para combater medidas de racismo no setor privado. Fatos que estão acontecendo recente, a comissão procurou pensar para chamar para essas reuniões temáticas ou audiências públicas. Tais proposições foram analisadas, valorizadas e criticadas, faz parte do processo. Em determinados momentos, seja pela conclusão de que essas matérias representavam um caminho promissor ou pelos limites temporais e operacionais da comissão, recomendamos como estratégia legislativa e deliberação sobre elas. Por outro lado, em nenhum momento isso significou apoio irrestrito ao texto das propostas, tais como se encontravam. Aqui parabenizo, mais uma vez, toda a dedicação da comissão e dos consultores legislativos que foram incansáveis. Carlos, secretário executivo, que conheciam o trabalho do parlamento para nos trazer como orientação. Carlos Davi, que hoje está consultor legislativo, que está como assessor parlamentar junto ao ministro Silvio Almeida. Fica aqui o nosso agradecimento. Acreditamos que muitas delas demandam aperfeiçoamento e, sobretudo, mais debates e escutas com movimentos sociais, militantes, membros da academia e outros atores. Desde o início dos trabalhos nossos que instalamos, eu propus, e entre a comissão, que deveríamos ter uma mesa permanente de diálogo. Eu me lembro que o relator, doutor Silvio Almeida, falou: esse trabalho tem um início e não vai terminar. Não terminará enquanto tivermos o combate à discriminação. Hoje a comissão ela terminou formalmente, mas continua existindo de fato. Continuamos com as reuniões, tentando agora meios de espécie de observatório, ou o nome que seja, para acompanhar dentro do Congresso Nacional exatamente o desenvolvimento das nossas propostas, para que não fique no esquecimento. Temos apoios parlamentares. A nossa luta agora, neste momento, é essa ponte. Conversava com o professor Clécio aqui. Eu acho que essa ponte deveríamos passar para chamar alguns parlamentares da nossa liderança negra e fazermos essa ponte. Eles sabem como nós conversarmos, assim imagino, sem ferir aquela questão que é uma comissão externa, não é uma comissão interna, foi uma proposta que pode interpretar, nunca terá de interferência, e sim de ajudar, não de cobrar, é de ajudar, porque ajudando a nossa legislação, teremos, então, condições de combater, já que o Estado de Direito é o princípio da legalidade, fazer ou deixar de fazer algo só em virtude de lei, estamos aí procurando. Resumidamente, foi esse o trabalho da comissão e fica aqui meu compromisso. No dia 21, eu participei das 20 anos da CEPIR no Palácio do Planalto. Acompanhei duas coisas. Uma bem emocionante, foi o título de propriedade à comunidade quilombola do Brasil. Aquilo foi muito marcante, não sei como é que foi na imprensa, saiu, mas lá presencialmente foi muito emocionante. E a assinatura que foi mencionada aqui, doutora Elisiane, do pacote. Entre o pacote
que foi sancionado de decreto, está lá aquela reserva de vagas de 30% dos cargos em comissão. Falou, doutora Lisiane, momento do STJ, já estou pensando. Dentro do STJ, existe, como todo setor hoje da democracia, lutando o combate à discriminação, tem uma assessoria, tem um setor, tem um departamento voltado a essa diversidade, como tem no STJ. Eu vou provocar a presidente do STJ, ela preside o STJ e preside o Conselho da Justiça Federal, que congrega os 5 presidentes, dos 5 não, 6, hoje tem a 6ª região, dos 6 regionais, justamente para estabelecer uma proposta de podermos colocarmos no cargo em comissão o percentual. A independência dos poderes existe, mas a harmonia tem que funcionar neste momento. No TSE, para concluir, eu coordeno uma comissão, desde o tempo do Fachin, da igualdade racial no sistema eleitoral. O gênero mulher, já conseguimos avançar. E agora estamos combatendo as fraudes. Muita fraude. Usando a mulher como laranja. É outra grande situação nossa lá, que estamos combatendo, até julgamos o processo agora, falou o presidente. Temos que pensar que nessa medida pedagógica nós estamos perto de outra eleição municipal. E também conseguimos, nessa comissão, o percentual maior na participação dos fundos públicos das candidaturas negras e negros. Pensei que terminou o trabalho, o presidente quer que continue agora numa outra frente, que eu não sei qual é. Então, resumidamente aqui, para não ser enfadonho, participei de um evento da FGV em Brasília e fui o último a falar. Aí o Heraldo, era que estava moderando, falou assim, é pior coisa chegar no final, porque todo mundo já falou. Eu falei, eu acho ótimo. Por quê? Saudação, todo mundo está cansado de ouvir saudação. Fulano, bom dia, boa tarde, parabéns, não sei o quê. Os temas já foram todos ditos, então só posso falar muito obrigado. Obrigada a todos, todas e todos que participaram, vocês que estão aí no YouTube. Vou pedir para colocar aí em algum ponto o link para acesso ao relatório, que é importante para a gente dar publicidade, é para isso que a gente está aqui hoje. E encerramos aqui por hoje, e agradecendo a todos, todas e todos. Pode ligar direto, hein?